Oi, pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Essa semana eu informei a quem estava na sala virtual que a gente vai ter um simulado, não é? Um simulado valendo 3 pontos, tá? Eu vou explicar melhor, provavelmente pro Rita também deve mandar um informe explicando como vai funcionar o simulado e tal. E esse assunto que a gente está vendo essa semana de equação quadrática vai cair, tá? No simulado. Eu não vou dar a equação quadrática toda, porque também envolve sistema e tal, mas até onde eu der essa semana vai cair na prova, tá? Não no simulado, tá? Prova é o termo que normalmente eu uso para tudo, tanto para teste como para prova, como para qualquer avaliação que a gente faça, tá? Eu coloquei lá que o assunto vai até. Eu informei para a Rita que o assunto vai até resolução da equação incompleta do segundo grau com o e-code, tá? Então, assim, o que a gente vai ver aqui hoje? Eu vou passar para vocês como funciona a equação quadrática, o que a gente viu na sala de aula, tá? Mas às vezes acontece de na sala de aula ninguém ouvir o que eu falei, algum detalhe, tá? Tem gente que interrompe, é como eu já falei isso para vocês. Nada contra, mas é bom quando a gente faz um vídeo, porque o vídeo ajuda você a pausar, você volta se você não entendeu, né? Então é o seguinte, deixa eu só colocar aqui para vocês a tela de apresentação. Vamos lá, tá? Ó, nada mais é uma equação quadrática ou a equação do segundo grau, tá? O termo pode ser o mesmo, não vai diferir em nada. É toda equação formada por um número multiplicado por x ao quadrado. Toda vez que eu ver qualquer expressão que tenha x ao quadrado, eu já consigo identificar que isso trata-se de uma equação do segundo grau, tá? Vocês viram no 8º ano que toda expressão que tenha letra e número equivale a uma equação de primeiro grau, beleza? Então, uma equação do segundo grau é quando eu tenho o x elevado ao quadrado, tá? Um número multiplicado por x, ou seja, quando eu tenho x elevado ao quadrado, eu tenho um número multiplicado por x e um número isolado. De que maneira eu teria como apresentar isso daqui para vocês? Da seguinte maneira, eu tenho aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então, isso daqui significa que eu tenho uma equação do segundo grau, tá bom? Em que a, b e c são números, tá? Onde tem a letra A, B e C são números e x é a incógnita a descobrir, tá bom? Isso aqui já não é uma coisa muito nova. Vocês sabem que x é a incógnita que a gente tem que descobrir, não é? A diferença agora é que eu tenho uma potência, tá? Então, toda equação do segundo grau, ela envolve uma potência elevada ao quadrado. Equação do segundo grau, como o próprio nome já diz, ela é elevada ao quadrado, tá bom? E como é que a gente pode reconhecer uma equação do segundo grau com uma incógnita e quais são seus elementos? Vamos avaliar a seguinte situação problema. Eu tenho um terreno aí em forma retangular. Na sala de aula eu dei exemplos para vocês de uma quadra de esporte, tá? E nessa quadra de esporte eu quero dividir ela em 2 terrenos quadrados iguais. Se a área do terreno retangular é de 162 metros quadrados, qual será a medida do lado de cada lado, a medida do lado de cada terreno do quadrado? Ora, eu tenho aí a imagem para vocês, que eu tenho a minha quadra de esporte e eu sei que de uma ponta a outra, não é minha altura, tá? De uma ponta a outra, eu tenho 162 metros quadrados. E eu dividindo ela aí no meio, eu tenho um x na parte superior e um x na parte inferior. Ou seja, x vezes x, x ao quadrado. Olha o meu x ao quadrado aqui. Aqui, ó, a medida do lado de cada quadrado, x.
a área de cada uma das regiões, x ao quadrado. Por que x ao quadrado, Pro? Se eu tenho x do lado de lá e x do lado de cá, não é isso? Então, nada mais certo do que, ó, x lá e xk. X vezes x, x ao quadrado. X vezes x, x ao quadrado. Olha ele aqui, tá? E a área do terreno retangular, 162. Por que aqui tem 2x, Pro? X vezes x, x ao quadrado, mais x ao quadrado. Por que x ao quadrado duas vezes? Eu tenho a área de cima duas vezes e a área de baixo duas vezes. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Tá bom? Então, aqui, ó, como é que vai ficar a minha expressão? Eu vou ter 2x ao quadrado igual a 162. Então, eu consigo identificar aqui que eu tenho um número que está junto de uma letra e essa letra está elevada ao quadrado, tá? Se ela se elevou ao quadrado, automaticamente trata-se de uma equação do segundo grau, com uma incógnita, tá bom? Por que uma incógnita, Pro? Porque só tem uma letra, é x, tá? Sua resolução nos fornece o valor de x, que indica a medida do lado de cada terreno. Olha o exemplo aqui embaixo, ó. 2x ao quadrado é igual a 162. É uma equação do segundo grau, pois pode ser escrita da seguinte forma. 2x ao quadrado, se ele está positivo, e eu passo para antes da igualdade, ele faz o quê? Passa negativo, menos 162, igual a zero. Ou ainda ele pode dizer o quê? Que ao invés de eu informar dessa maneira aqui, eu posso informar assim, ó. 2x ao quadrado mais 0x menos 162 igual a zero. Toda expressão que envolva equação, ela é igualada a zero, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 2x ao quadrado mais 0x menos 162. Automaticamente, se tem 0x, o meu valor de b não existe. Olha ele aqui. Se eu expressar da seguinte maneira, 2x ao quadrado menos 162, o meu valor de b, a minha letra b, vai continuar sendo zero. Aqui eu tenho que a é 2, b é 0 e c é menos 162, tá bom? Na equação de segundo grau, quando além de a é diferente de zero, ou seja, quando eu represento uma equação do segundo grau, o meu valor de a nunca vai ser zero, gente. Lá pode ter assim, ó, x ao quadrado. Significa que a é quanto? 1, tá? Porque tem um 1 invisível aqui dentro, tá? Então, o meu valor de a nunca vai ser zero. Por que nunca vai ser zero? Se ele for zero, ele elimina o meu x ao quadrado. E não é isso que eu quero. Temos b diferente de zero e c diferente de zero. Dizemos que a equação do segundo grau é completa. Quando eu tenho a informação de que a tem número, b tem número e c tem número, ela significa que ela é uma equação do segundo grau completa, tá? Se pelo menos um dos coeficientes, quem são meus coeficientes? A, B e C. Se pelo menos uma dessas letras, B e C, for nula, dizemos que é uma equação do segundo grau incompleta, tá? Lembrando, não existe A igual a zero, ou seja, não existe A nulo. Porém, existe B igual a zero e C igual a zero. E dessa maneira, quando eu tenho B ou C igual a zero, ela é incompleta, tá bom? Exemplo, equação do segundo grau completa. Eu tenho aí, ó, 3x ao quadrado mais x mais 8 igual a zero. Quem é o meu valor de A? 3. O meu valor de B? 1. E o meu valor de C? 8. Ok? Menos y ao quadrado mais 3y menos 2. Quem é o meu valor de A? Menos 1. O meu valor de B? 3. E o meu valor de C? 2. Menos 2, desculpa. Menos 2. Tá? Equações do segundo grau incompleta. Eu tenho aí 5x igual a 0. Eu sei que A é todo o número que está junto do x ao quadrado.
tá? Ó, A é igual a x ao quadrado, B é igual a x e C é igual ao número, tá? Anotem isso daí, que vocês nunca mais vão esquecer, ok? Eu tenho 5x ao quadrado igual a 0. Eu tenho um valor para A, que é 5, não tenho valor para B, nem para C. Ela é incompleta. 3x ao quadrado menos 2x. Eu tenho um valor de A, eu tenho um valor de B, menos 2, porém eu não tenho C. Ela é incompleta. Menos 4x ao quadrado mais 10. Eu tenho um valor de A, eu tenho o valor de C e não tenho o valor de B. Então, ela é incompleta, tá? Lembrando que eu posso ter B igual a 0, eu posso ter C igual a 0, mas nunca A igual a 0. Nunca, ok? Isso daqui, nunca. O coeficiente A é diferente de 0 para garantir a presença do termo ax ao quadrado, que é do segundo grau. Lembre-se que o oposto de x ao quadrado é o quê? O oposto de uma potência, raiz. Portanto, se eu tenho x ao quadrado igual a 36, automaticamente eu tenho x igual a raiz de 36. X é igual a 6. Tá? Nunca se esqueçam disso. Os opostos. Você sempre tem que saber quem são os opostos. Outro detalhe importante que você tem que saber é o seguinte. A equação pode ser representada fora de ordem. Você está acostumado a ver aqui, ó, todo mundo bonitinho. O x ao quadrado vem primeiro, o x segundo e o número terceiro. Porém, ela pode apresentar fora dessa ordem padrão que você viu até agora. Ela pode vir dizendo que menos 4x mais 5 mais 3x ao quadrado igual a 0. Dessa forma, a gente já sabe que o valor de A é quem está do lado do x ao quadrado. Então, é quem? 3. O valor de B é quem tem a letra x, menos 4. E o valor de C é só um número, 5. Ok? Pois o valor de A é sempre o número que está com o x ao quadrado. O valor de B é sempre o número que está com o x. E o valor de C é um número sozinho, independente da ordem em que se apresenta. Ok? Aí, atividade. Primeiro, identifica as equações de segundo grau. Eu tenho aqui x ao quadrado? Tenho. É uma equação do segundo grau. Na letra B, tem algum aqui x ao quadrado? Não. Então, não é equação do segundo grau. Na letra C, eu tenho um x ao quadrado. Ah, mas ele está fora de ordem, mas ele existe. Então, ele é uma equação do segundo grau. Na letra D, eu tenho um x ao quadrado. Ah, mas está faltando aqui um número x, a letra x. Não tem problema, eu tenho um x ao quadrado. Então, ela é uma equação do segundo grau, tá? Na letra E. Na letra E, eu tenho que fazer aquilo ali, ó, que vocês faziam na série passada, no ano passado, ó. Esse multiplica por esse e esse multiplica por esse. Depois esse por esse e esse por esse. Eu vou chegar a uma equação do segundo grau, tá? Quando vocês fizerem dessa maneira daqui, você vai chegar na equação do segundo grau, porque y vezes y é y ao quadrado. Então, ela é uma equação do segundo grau. A mesma coisa aqui, eu tenho x menos 2 ao quadrado igual a 49. Isso daqui, gente, significa que eu tenho x menos 2 vezes x menos 2. X vezes x, x ao quadrado. Então, ela também é uma equação do segundo grau, tá? Por quê? Porque ela tem o x ao quadrado. Segundo, das equações abaixo, identifique quais são do segundo grau, quem é a equação do segundo grau, seus coeficientes, ou seja, os coeficientes diz quem é A, quem é B e quem é C, e se são completas ou incompletas, tá? Na letra A, eu tenho, fazendo o chuveirinho, lembram do chuveirinho? Ó, eu vou ter aqui uma equação do segundo grau, ok? E eu vou apresentar da seguinte maneira. A é igual a 1, B é igual a menos 5 e C é igual a 0, tá? Então, ela é
incompleta. Por que ela é incompleta? Porque ela não tem o valor para C, tá bom? Quando vocês fizerem aí o chuveirinho, você vai identificar que o número sozinho não existe, tá? Na letra B, eu tenho que fazer o quê? O primeiro multiplicando pelo primeiro e depois multiplicando pelo segundo. E eu vou chegar à conclusão de que ela não é uma equação do segundo grau. Na letra C, eu tenho o que? 3t ao quadrado. Então, ela é uma equação do segundo grau, tá? Onde A é 3, B é menos 3 e C é quem aí, gente? 1. Ah, mas ela tá menos 1 e você vai pegar esse menos 1 daqui e vai jogar para antes da igualdade. Por que vai jogar? Porque eu preciso igualar ela quem? A 0. Então, aqui C é 1. Agora, percebam, eu tenho um valor para A, eu tenho um valor para B e tenho um valor para C. Então, ela é uma equação o quê? Completa. Ok? Na letra D, a mesma coisa. Eu tenho que fazer o chuveirinho aqui e fazer aqui também. Eu vou chegar à seguinte conclusão. A é igual a menos 8. B é igual a 0. E C é igual a 7. Ora, por já me informar que B é igual a 0, eu já sei que ela é o quê? Incompleta. Ok? E na letra E, eu vou chegar à conclusão que eu cheguei na letra B. Ela não é uma equação do segundo grau. Ok? O terceiro. Opa, a página ficou em branco. O terceiro. Examine a região retangular abaixo. O perímetro do retângulo é 16 centímetros e a área da região retangular é 15 centímetros quadrados. Tá? Eu sei que a área... Deixa eu só achar a caneta. A área é igual a x ao quadrado. O perímetro é igual a 4x ou 2x mais 2x, tá? Então, pessoal, eu vou fazer aqui embaixo a letra A, aí eu apago, faço a B, apago, faço a C, apago e faço a D, tá? Por que eu vou fazer assim? Porque não tem espaço. Ó, da outra página já não tem mais espaço, tá bom? Então, aqui, ó, a letra A. Aí vocês dão pause, tá? A letra A, ele me pede para escrever uma equação tomando como base o perímetro. Então, eu tenho 2 vezes x mais 3, fecho, mais 2 vezes x mais 1, igual a quem? A 16, tá? Fazendo o jogo de sinal, fazendo a operação aqui, eu vou ter 4x mais 8 igual a 16, ok? Ou, eu tenho um 4, eu tenho um 8 e um 16, eu posso simplificar por 2. Dividir todo mundo aqui por 2, que vai me dar 2x mais 4 igual a 8, não é? E eu ainda posso simplificar por 2, que vai me dar x mais 2 igual a 4, tá? Então, qual é a minha equação aqui? Eu vou ter x mais 2 igual a 4, tá? Ela é uma equação do primeiro grau, ok? Agora, deixa eu só apagar aqui. O que é que vocês fazem? Dá um pause aí que eu vou apagar, tá? Letra B. A letra B, ele me pede para escrever uma equação tendo como base a área, tá? Então, se ele está me pedindo para ter como base a área, eu vou ter o seguinte. X mais 3 vezes x mais 1 igual a quem? 15, tá? Vai ficar x ao quadrado mais x mais
3x mais 3 igual a 15. Por que dei isso daqui? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. X ao quadrado mais x mais 3x, 4x. Mais 3 igual a 15. X ao quadrado mais 4x mais 3 menos 15 igual a 0. X ao quadrado aqui de baixo vem para cá. X ao quadrado mais 4x menos quem? 12 igual a 0, tá? Então, eu finalizo aqui, tá bom? Opa, esqueci, vou apagar aqui, tá? Vocês dão pause, tá bom, gente? Dá pause aí que eu vou apagar. A letra C. Qual das equações... Deixa eu só colocar aqui, para vocês terem noção. Aqui eu tenho x mais 2 igual a 4. E aqui eu tenho x ao quadrado mais 4x menos 12 igual a 0. Qual das equações é do primeiro grau? Do segundo grau. X ao quadrado mais 4x menos 12 igual a 0. Tá? Agora, a letra D, ele fala o seguinte: resolva a equação do primeiro grau e determine a medida dos lados desse retângulo. Se eu tenho a equação do primeiro grau aqui na letra A, quem é que eu vou resolver? X mais 2 igual a 4. X é igual a 4. Se está somando, ele passa o quê? Subtraindo. X é igual a 2. Pronto, achei o valor de x. E agora eu faço o quê? Substituo aqui, ó. X mais 3 e x mais 1, não é? 2 mais 3 igual a 2 menos 1. Aqui, tá bom? 2 mais 3, 5. 2 menos 1, 1. Opa, gente, desculpa. É 2 mais 1. 2 mais 1, 3. Então, a medida dos meus lados são 5 e 3. Ok? Aqui, no quarto, eu tenho, escreva as equações do segundo grau de cada item na forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, sabendo que a é igual a 1, b é igual a 5 e c é igual a menos 4. Como é que vai ficar essa daqui? X ao quadrado mais 5x menos 4 igual a 0, tá? Eu tenho a é igual a 3, b é igual a 0 e c é igual a 0. 3x ao quadrado igual a 0, tá? A é igual a 1 terço. 1 terço x ao quadrado mais b é igual a raiz de 3. Raiz de 3x menos 1 igual a 0. Ok? Aqui a atividade do módulo. Depois eu vou fazer um vídeo só com as atividades do módulo, tá? Corrigindo para vocês. Agora temos as raízes ou soluções de uma equação do segundo grau. Como a gente pode achar as soluções de uma equação do segundo grau? A primeira aula foi para identificar a equação do segundo grau. A segunda é para dar a solução. E toda equação do segundo grau, ela apresenta duas raízes, ou seja, são duas respostas, tá? A gente vai ver aqui como é que chega a essas duas respostas, tá bom? São os valores que, substituídos nas incógnitas, tornam a sentença verdadeira. Por exemplo, eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. As soluções são 2 e 3, pois esses são os números que tornam a sentença verdadeira. Veja aqui os exemplos, ó. Se eu substituir o 2 no lugar do x, se eu tenho lá x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos 5x, menos 5, 2. Menos 5 vezes 2, mais 6, tá? X ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10. Mais com menos, menos. E o 6 está aqui. 4 menos 6, menos 10, 6. Né?
vai dar o quê? Menos 6. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 6 mais 6, 0. Então, aqui representa uma solução para a minha equação, tá? Se eu substituir por 3, 3x, 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6. 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 3, menos 15. E o 6 se repete. 9 menos 15, dá quanto aqui? Menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Ok. Agora eu tenho, se eu for substituir ela por 4, no lugar do x eu colocar 4, eu vou ter 4 ao quadrado, menos 5 vezes 4, mais 6, igual a 0. 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 5, menos 20. Mais 6. 16 menos 20, menos 4. Menos 4 mais 6, 2. Então, 2 é diferente de 0. Esse valor 4 não representa. Ok? Aqui, ó, ele me diz o seguinte, verifique e responda. 2 é a raiz da equação t ao quadrado menos 2t mais 1. O que é que eu tenho que fazer aqui? Substituir, ó. 2 ao quadrado menos 2 vezes 2, não é isso? No lugar de t, eu vou colocar 2. 2 ao quadrado menos 2 vezes 2, mais 1, igual a 0. 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2, 4. Mais 1, igual a 0. Tá? 4 menos 4, 0. 0 mais 1, 1. Então, ela é diferente de 0. A resposta é não. Ok? Lembrando que, se você colocar não, você tem que provar. Tá? Prove que você chegou nessa resposta. Ok? A letra B. Existe raiz real para a equação y ao quadrado mais 9 igual a 0? Vamos ver se existe. Y ao quadrado mais 9 igual a 0. Automaticamente, eu vou passar o 9 para depois da igualdade. Y ao quadrado é igual a menos 9. Eu sei que todo oposto da potência é uma raiz. Y é igual a raiz de menos 9. Opa, chegou na raiz de menos 9. Não existe valor real para raiz negativa, tá? Então, toda vez que eu me apresentar uma raiz que tenha o negativo como radicando, não existe valor real. E se não existe valor real, existe valor real. Se não existe valor real, a resposta aqui é não também, tá? Segundo, associe cada equação do segundo grau às suas respectivas raízes. O que é que eu tenho que fazer aqui, nesse segundo? Pegar essa equação e substituir por 3 e 4 para ver se bate. Se não bater, pego a de baixo. Se não bater, pego a outra. Até bater, tá? Então, eu vou ter aqui que a letra A, ela está ligada com o número 4. A letra B está ligada com o número 1. A letra C está ligada com o número 2. Ok? E a letra D está ligada com o número 3. Como é que eu vou fazer para chegar a esse valor? Ó, eu tenho aqui, vamos supor que a letra B é 3 e 4. Então, eu vou substituir onde tem Y por 3, e fazer se der igual a 0, bateu. Porém, eu vou substituir depois ele por 4. E se der igual a 0, bateu também, tá bom? Resolução de uma equação incompleta do segundo grau com uma incógnita, tá? Aí, gente, são 3 casos que eu tenho que verificar. No primeiro caso, eu posso estar faltando o seguinte: eu tenho a informação de A e a informação de C. E como eu faço para resolver essa questão daqui? Tá faltando quem? O B. Ele não tem, tá? A é diferente de 0 e C é diferente de 0, tá? Para a sua resolução, basta isolar o x ao quadrado. Veja aqui a primeira maneira. Eu tenho 3x ao quadrado menos 36 igual a 0. Eu vou passar o menos 36 para depois da igualdade. Então, vai ficar 3x ao quadrado igual a 36.
Se o 3 está multiplicando o x ao quadrado, ele passa o quê? Dividindo. X ao quadrado igual a 36 dividido por 3, 12. Toda potência, o seu oposto é a raiz. Então, vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 12. O mais ou menos faz parte também desse jogo aqui. Se eu tenho x ao quadrado, ele vai passar como mais ou menos a raiz. Ok? Anotem isso daqui também. Olha lá, ó, x ao quadrado é igual a 12. Eu passei o meu quadrado para a minha potência, então fica x igual a mais ou menos raiz de 12, tá? Raiz de 12, eu não tenho um valor exato. O que é que eu tenho que fazer? Fatorar. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos 2 raiz de 3, tá? Se eu tenho mais ou menos, significa que eu tenho duas respostas. Uma é positiva e a outra é negativa. Então, vai ficar x' é igual a menos 2 raiz de 3, porque o valor negativo vem primeiro. E x' é igual a 2 raiz de 3. Ok? Aí, nesse caso, eu tenho aqui, ó, 5x ao quadrado mais 45 igual a 0. Passo o 45 para depois da igualdade, vai ficar negativo. 5x ao quadrado igual a menos 45. Se o 5 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. X ao quadrado é igual a menos 45 dividido por 5. X ao quadrado é igual a menos 9. 45 dividido por 5 dá menos. Ou dá 9. Menos com mais, menos. Aí, se eu tenho aqui x ao quadrado é minha potência, eu tenho que passar para o oposto. Vai ficar o quê? X é igual a mais ou menos raiz de menos 9. Por que menos 9? Porque o meu valor daqui é menos 9, tá? Não existe número real para x, ou seja, a equação dada não tem raiz real. Toda vez que me apresentar uma equação que o meu x tenha uma raiz e dentro do meu radicando seja negativo, ela não possui raiz real, tá bom? Observe essa situação a seguir e vejam as duas maneiras diferentes da resolução. A primeira maneira eu tenho 2x ao quadrado menos 98 igual a 0. 2x ao quadrado igual a 98. X ao quadrado igual a 98 dividido por 2. X ao quadrado igual a 49. X é igual a mais ou menos raiz de 49. X é igual a mais ou menos 7. X' é menos 7. X duas linhas é 7. Tá? Qual é a outra maneira que eu posso resolver? Eu tenho 2x ao quadrado menos 98 igual a 0. Ambos podem ser divididos por 2. Por quê? 2 eu divido por 2. 98 eu divido por 2. Então, fica x ao quadrado menos 49 igual a 0. E a partir daí, o que é que eu faço? Eu fatoro propriedade distributiva, tá? Ó, fatorando eu tenho x mais 7, porque 49 dividido por 2 vai dar 7. Desculpe, 49 dividido aqui por ele mesmo seria quem? 7. X mais 7 e x menos 7, tá? Se x mais 7 igual a 0, temos x menos 7. Se x menos 7 igual a 0, temos x igual a 7. Então, vai me dar x' menos 7 e x duas linhas mais 7. Eu, Luana, professora de matemática, particularmente prefiro a primeira maneira. Por que eu prefiro a primeira maneira? Só por causa disso aqui, ó. Eu não gosto de fatorar. Porque às vezes você vai tentar fatorar e você esquece que o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Você esquece quem é que multiplicado por ele mesmo vai dar esse valor daqui, tá? Então eu prefiro fazer dessa maneira daqui e estou mais habituada. Eu opto por essa daqui. Porém, fica a critério de vocês, tá bom? Olha esse exemplo aqui do lado, ó. O dobro de um quadrado de um número menos 98 é igual a 0. Qual é esse número? Ó, o número eu tenho que descobrir. Ele está me dizendo o dobro do quadrado desse número que eu tenho que descobrir. Menos 98 igual a 0. O que é que vocês precisam ter noção? Do português. Por que eu falo do português? Interpretar o que ele está falando. Acabei de escrever aqui a equação que ele apresentou, não foi isso? Ele me diz que ele tem
um número que eu não sei quem é, x. E ele quer saber o dobro, 2. Do quadrado, quem é o quadrado? 2. Menos 98. Menos 98. Igual a 0. Eu simplesmente, gente, peguei a língua portuguesa e transformei em matemática. Transformei em número, tá? Portanto, o número é 7 ou menos 7. Lembre-se sempre que há duas maneiras de raízes, sendo uma negativa e uma positiva, ok? Resolva as equações incompletas abaixo usando números reais. Como eu falei para vocês, prefiro resolver da primeira maneira, ó, dessa daqui. Quem optar pela segunda maneira, fica a critério de vocês. Só desejo, ó, boa sorte e o quê? Atenção, tá? Gente, na matemática, a meu ver, você tem que procurar o que é mais fácil para você. O que lhe convém. Ah, não, Pro, eu prefiro a segunda maneira. Tá ótimo. Se você acha, eu consigo fazer das duas maneiras. Mas na hora de resolver, eu acho que eu resolvo mais rápido da primeira maneira. Sabe? Pro, mas se der uma raiz aqui que não deu o valor exato, eu vou ter que fatorar do mesmo jeito. Não tem problema nenhum. Eu só vou tirar quem? O MMC. Coisa mais simples do mundo. Pior para mim é quando você tem que transformar na propriedade distributiva. Porque você pode perder a atenção. Por isso que eu desejo boa sorte e atenção, tá? Vou colocar aqui as respostas desse primeiro, tá bom? Para não ficar fazendo, porque cada um tem sua maneira de fazer, ok? Ele tem 4x ao quadrado menos 100 igual a 0. Então, eu vou ter sempre, gente, sempre, x', ou tem umas pessoas que usam x1, tá? E x duas linhas ou x2. Vocês vão se deparar com um livro que usa ou esse, tá bom? Então, vocês já sabem. x1 é menos 5 e x2 é 5, ok? Na letra B, 3x ao quadrado mais 48. Não existe, ai meu Deus, valor real, ok? Aqui eu vou ter x' é igual a menos 4 raiz de 2 e x duas linhas é igual a 4 raiz de 2. Ah, Pro, eu quero usar x1. A mesma coisa que eu falei nesse instante. Usem o que vocês acharem melhor. Inclusive, o módulo de vocês, ele usa x1 e x2. Eu, por já ter o hábito, uso x' e x duas linhas. Nenhum dos dois está errado, tá? Letra D, eu tenho x' é igual a menos 6 e x duas linhas é igual a 6. Letra E, x' é igual a menos 4 e x duas linhas é igual a 4. Letra F, x' é igual a menos 35 e x duas linhas é igual a 35. Ok? Agora, questões como essa podem cair na prova. Essa segunda daí de vocês. Por quê? Porque eu preciso que vocês assimilem o português e transformem em língua matemática, tá? Aqui ele me diz o seguinte: pensei em um número positivo. Quem é esse número? Faço a menor ideia. Então é x. Pensei em um número positivo, x. O triplo, 3. Do quadrado, elevado ao quadrado, desse número, menos 27. Menos 27 é igual a 0. Igual a 0. Em que número pensei? Eu tenho uma equação do segundo grau incompleta em B. Ou seja, eu tenho que A é igual a 3, B é igual a 0, nem precisa informar, e C é igual a menos 27, tá? E dessa maneira, como é que eu resolvo 3x ao quadrado igual, se tá menos 27, eu vou jogar para lá, ó, esse valor daqui, jogo para depois da igualdade 27, tá? X ao quadrado é igual a 27 dividido por 3, que vai me dar x ao quadrado igual a 9.
x é igual a mais ou menos raiz de 9. X é igual a mais ou menos 3. Então, eu tenho x' igual a menos 3 e x duas linhas igual a 3. Ok? Tá aqui minha resposta. Que número eu pensei? Ou menos 3 ou 3. Porém, ambos são 3. A diferença é o sinal. Tá bom? Segundo caso. Uma equação do tipo ax² menos bx mais c mais 0. Ax² mais bx igual a 0. Ela é incompleta em c. Ok? Eu não tenho o valor de c. Então, para resolver isso daqui, basta eu fatorar a equação, colocando o x em evidência. Vejam de que maneira. Eu tenho aqui, ó, 2x² menos 4x igual a 0. Quem eu vou colocar em evidência? O x. Ó, colocando o x em evidência. Lembra que, se eu tenho x², significa que eu tenho x vezes x. Ou seja, aqui dentro eu tenho dois valores para x. O que é que eu vou fazer? Colocar um para fora. Olha o x aqui. X vezes 2. O outro x que sobrou, menos 4. E esse x daqui está aqui também. Então, aqui, ó, eu tenho um x e esse x daqui está aqui também. Tá bom? Então, eu tenho que x é igual a 0. Esse x daqui é igual a 0. Tá aqui minha resposta. E o outro x que eu vou encontrar é com base em quem ficou dentro do parêntese. Olha lá, eu tenho 2x menos 4 igual a 0. 2x igual a 4, porque eu passei esse valor para depois da igualdade. X igual a 4 dividido por 2, 2. Ou seja, quem é minha resposta? X' é igual a 0, x duas linhas é igual a 2, tá? Aqui, ó, qual é o número que tem o dobro de seu quadrado igual ao seu quádruplo? Ó, qual é o número? Deixa eu colocar aqui para vocês. Qual é o número? X, que tem o dobro do seu quadrado. 2 do seu quadrado. Não é isso? Igual a seu quádruplo. Igual a 4 vezes o x. Quádruplo. 4 vezes o x. Tá? Se eu tenho essa expressão daqui, automaticamente eu vou ter 2x², se está positivo, passa negativo, igual a 0. Ok? X é o número procurado, x² é o quadrado do número, 4x, quádruplo do número. A equação montada ficará 2x² igual a 4x. Nessa expressão, quando eu tenho o valor de A, o valor de B e não tenho o valor de C, uma das raízes sempre vai ser 0. Ou seja, x' sempre vai ser 0. E o outro x vai ser um número. Ok? Atividade. Determine os valores reais das incógnitas em cada uma das equações. Cada um, quando fizer aqui, vai encontrar. Aqui é y no lugar de x, ó. Y' igual a 0. E y duas linhas igual a 3 dividido por 5. Ok? Letra B. X' igual a 0 e x duas linhas igual a 5. Letra C. Desculpa, aqui foi letra B, não sei se eu falei errado. Letra C. Eu tenho x' igual a 0 e x duas linhas igual a 14. Tá? Letra D. X' igual a 0, x duas linhas igual a 14 também. Ok? Na letra E. X' igual a 0, x duas linhas igual a raiz de 5 sobre 5. Ah, como é que eu vou fazer para achar esse valor daqui? Automaticamente eu vou deduzir que vai me dar 0 sobre raiz de 5. Não é isso? E isso daqui chama-se o quê? Racionalização. Lembram do assunto anterior? Automaticamente eu vou multiplicar por raiz de 5 e raiz de 5, que vai me dar raiz de 5 sobre raiz de 5
ao quadrado, corto e corto, vai me dar raiz de 5 sobre 5. Olha a resposta lá batendo, tá? Segundo, não tem segundo. Terceiro caso. Terceiro caso, eu tenho uma expressão, uma equação do tipo ax ao quadrado igual a zero. Ela é incompleta em quem? Em B e em C, tá? Então, primeiro a gente vai determinar o valor de x ao quadrado e depois o valor de x. Ó, 3x ao quadrado igual a zero. Automaticamente eu vou passar quem? O 3, que está multiplicando, passa dividindo. X ao quadrado igual a 0 sobre 3. Se eu tenho o numerador 0 e o denominador 3, isso aqui não existe. Então, x ao quadrado igual a 0. X' e x² igual a 0. Tá? Aqui, menos 5x ao quadrado igual a 0. Vai me dar o mesmo valor. Tá? Como 0 positivo e 0 negativo indicam o mesmo número, podemos concluir que esse tipo de equação sempre tem duas raízes reais iguais a 0. Tá ok? E aí embaixo tem um quadro resumo. O quadro resumo, ele me diz o seguinte: como eu posso fazer as soluções para as equações do segundo grau? Eu tenho aqui uma equação do segundo grau completa. Isso aqui é completo, tá? Porém, ela pode vir incompleta em B. Quando ela vem completa em B, a equação não tem raiz real, ou tem duas raízes diferentes e opostas. Quando ela é incompleta em B e C, a equação tem sempre duas raízes reais igual a zero, a gente acabou de ver. E quando ela é incompleta em C, em C, a equação tem sempre duas raízes distintas e uma delas é igual a zero. Anotem isso daqui e frisem bem, deixe bem frisado, tá? Se ela é incompleta em B, faltou B. Eu tenho duas raízes diferentes e uma é oposta à outra. Faltou faltou B e C, sempre vai dar zero. Faltou C, ela vai me dar duas raízes diferentes e uma delas, x, sempre vai ser zero, tá bom? Então, é isso daí. Eu acho que eu consegui resumir bastante o que vocês precisavam ver, tá? A partir daqui, a gente vai fazer o seguinte: nós vamos fazer a revisão. Esse vídeo aqui, se eu não me engano, vai ficar disponível na quinta-feira. E faremos revisão a partir de terça-feira que vem para a prova do dia 30, tá? Isso será confirmado com vocês. Eu estou falando aqui no vídeo, falei na aula, mas será confirmado com vocês, tá bom? Então, assim, a princípio, a gente vai ver a prova, o simulado, até o que eu vi hoje. Ah, próxima, ela deu tal coisa. Não vou dar mais assunto. Daqui para frente vai ser a revisão. Terça, quarta e quinta teremos revisão. Eu vou passar uma atividade bem completa para vocês, desde conjuntos até equação do segundo grau incompleta. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.